livro de Apocalipse, capítulo 5. Capítulo 5 de Apocalipse, do verso 9 ao verso 14. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões, e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Estamos lendo esse texto, lembrando que aquele que nasceu, veio e morreu como Cordeiro de Deus, e morreu para comprar, diz o texto, todos que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ele comprou. Comprou porque nós éramos escravos, perdidos. A obra de Cristo foi para resgatar, para redimir, para pagar toda a nossa dívida. Diz o texto que ele pagou para comprar pessoas de todas as tribos, línguas, povo e nação. Qualquer tribo, qualquer língua, povo e nação. Os eleitos de Deus. A obra missionária está fincada, firmada, na certeza de que a proclamação do Evangelho de Cristo, do Cordeiro de Deus, que morreu para comprar, para salvar pecadores, deve continuar sendo pregado, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E hoje é dia de oferta missionária. Última oferta missionária de 2023. Lembrando do reverendo Daniel e Márcia no Japão, reverendo Vladimir, Raquel e filhos, que estão lá no Iraque, reverendo Juan e Priscila na Síria, reverendo Anderson, Fábia e filhos em Portugal, reverendo César e a Catherine, filhos que estão em Anápolis, Asa de Socorro, projeto Pequeninos também lá no Morro do Carvão, no Rio de Janeiro, reverendo José Fogaça, que está lá no Timor-Leste, fazendo um trabalho magnífico de tradução da Bíblia para dialetos, enfim. Esses são os missionários com os quais temos uma relação mais íntima de oração e de contribuição. Inclusive, informamos a igreja que o conselho da igreja resolveu dar bônus de final de ano para todos os missionários. A oferta missionária que nós temos aqui não é o pacote inteiro que vai para os missionários.
A nossa oferta missionária é uma fatia. O conselho coloca um outro valor substancial para poder, então, enviar para os missionários a oferta missionária mensal, e agora voltou uma verba para mandar bônus para todos os missionários nesse final de ano. Vamos estar, então, nessa hora, além da oferta missionária, vamos estar orando pelos missionários, agradecendo a Deus pela vida deles, por esse ano que eles estão terminando. Né? Você está aqui no Brasil, vai passar aí final de ano com familiares, né? Pessoas conhecidas. Eles estão lá em outros países, né? Vão ter que passar o Natal lá, longe de familiares, né? Com a família da fé, com aqueles que estão lá sendo evangelizados por eles, né? Vamos cantar o hino 241, e durante esse hino, então, aqueles que trouxeram sua oferta missionária ou dízimos, podem colocar nesse momento, durante este hino. Diácono Elcio, por favor, pode vir no microfone e orar a Deus, pensando aí nos missionários, não somente nesses que temos uma intimidade maior, né, mas também pela JMN, APMT e outras juntas missionárias. Vamos orar. Bondoso Deus, graças te rendemos, ó Pai querido, por mais essa oportunidade, ó Pai, de podermos estar na Tua casa de oração, ó Pai, junto, ó Pai, com o Teu povo, ó Pai, para proclamar, ó Pai, a Tua salvação. Tem misericórdia de nós, ó Pai, auxilia-nos, porque somos carentes e dependemos de Ti. Pai Santo,
Agora queremos, ó Pai querido, que o Senhor olhe, ó Pai, por essas ofertas que foram levantadas aqui, ó Pai querido, para honrar, ó Pai, os missionários que estão em campo longínquo, ó Pai, para pregar o Teu Evangelho, ó Pai. São tantos, ó Pai, que necessitam, ó Pai, dessa oferta, ó Pai querido, para sustento do seu trabalho, ó Pai querido, para que eles possam, ó Pai querido, também viver, ó Pai, de modo digno, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que necessitam, ó Pai, dessa oferta. Tem misericórdia, ó Pai, e ajuda, ó Pai querido, os missionários. São tantos, ó Pai, que estão em lugares, ó Pai, onde a Tua palavra é proibido, ó Pai, de ser pregado, ó Pai querido, mas assim mesmo, ó Pai, eles arrumam, ó Pai, um jeito, ó Pai querido, de transmitir ela, ó Pai querido, com responsabilidade, ó Pai, e sabedoria. Fica com cada um deles, ó Pai, e orienta cada um, ó Pai, para que eles possam, sem temer, ó Pai, proclamar sempre, ó Pai, a Tua palavra, onde quer que eles estejam, ó Pai, sabendo, ó Pai, que o Senhor o glorificará no fim de suas vidas, ó Pai. Tem misericórdia e ajuda a cada um deles, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Capítulo 1 do Evangelho de João. Evangelho de João, seu capítulo 1. Capítulo 1, o verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pai, abrimos a Tua palavra mais uma vez neste dia, e mais uma vez nesta hora de culto, e pedimos que Tu abras o nosso coração para recebermos a Tua palavra, que é a Tua revelação especial. Ela é viva, ela é eficaz, ela é inerrante, ela é absoluta, ela é poderosa. E através do Teu Santo Espírito que a inspirou, Tu tragas iluminação a todos nós, para podermos entender a Tua palavra sobre a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que esse momento nós tenhamos em nosso coração a mesma palavra do Teu servo do passado, desvendo os nossos olhos, para que nós vejamos, para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Nossa palavra nesta noite, nesse último culto de Natal, pelo menos que eu estou dirigindo, né? Tivemos vários cultos, várias mensagens de Natal. Jesus, o Verbo de Deus. E essa ideia está clara no texto. Na introdução da nossa mensagem, eu quero lembrar que o prólogo do Evangelho de João, a introdução, fala sobre Jesus como o Verbo de Deus. Quando você lê os 4 evangelhos, você vai perceber, por exemplo, que dos 4 evangelhos, Marcos e João não trazem genealogia. Só Mateus e Lucas trazem a genealogia de Jesus. Você parou para pensar por quê? Há uma razão. Marcos escreveu para os romanos. E o foco de Marcos é Jesus como servo. E servo não tem genealogia. Por isso que Marcos não coloca no seu evangelho a genealogia de Jesus. João também não coloca. E por que que ele não coloca? Porque o foco dele, a mensagem dele, é mostrar Jesus como sendo divino, o próprio Deus.
E sendo o próprio Deus, a divindade de Cristo como Deus, Jesus não teve, como Deus não teve mãe, e como homem não teve pai. Então não tem que aparecer genealogia em João. Vai aparecer exatamente que ele é o verbo de Deus. Por isso a minha proposta dessa noite. Eu vou dizer algumas verdades que você já sabe. E por que eu vou dizê-las? Porque é necessário proclamar o Jesus certo para ser o Natal correto. Não é qualquer Jesus que serve para ser proclamado no Natal. É o Jesus revelado na palavra de Deus. Não é Jesus, o Mestre, o Espírito iluminado. Não. E qual é o Jesus que João traz aqui? O Verbo de Deus. E como sendo o Verbo de Deus, quais são algumas verdades claríssimas que estão aqui no verso 1? A primeira coisa que João pontua é que Jesus, como Verbo de Deus, ele é eterno. A sua eternidade. No princípio, era o Verbo. No princípio. É a expressão que está aí. Antes de tudo existir, ele já existia. Quando tudo começou, ele já existia. Ele preexiste a obra da criação. Ele é eterno. A teoria que ensina a eternidade da matéria é uma mentira. A matéria não é eterna. A matéria começou a existir um dia. Foi criada por Deus. Mas Jesus não, Jesus é eterno. A teoria, a origem do universo como geração espontânea, é um engano. Antes do tempo, lá no silêncio da eternidade, só existia Deus na comunhão perfeita da Trindade. Antes de Deus tomar a iniciativa, no conselho de Deus, para criar todo o universo, já tínhamos lá na eternidade o Deus Pai, o Cristo, o Verbo de Deus e o Espírito Santo de Deus. A doutrina ariana, que tem seitas heréticas que seguem por aí, inclusive as chamadas testemunhas de Jeová, que batem na sua porta e você pensa que é crente. A doutrina ariana, que fala sobre Jesus como a primeira criação de Deus, é uma mentira. É um grande engano de quem bate na sua porta com revista Sentinela, Despertai, para pregar o Cristo que não é da Bíblia. Não são evangélicos, não são crentes, não pregam o Cristo da Bíblia. São religiosos. O primeiro concílio da igreja, acontecido em Niceia, no ano 325 depois de Cristo, proclamou o que a Bíblia já tinha proclamado, que Jesus é coigual com Deus. Ele é coeterno com Deus. Ele é consubstancial com Deus. E ponto final. Qualquer coisa que fuja dessa verdade do verbo vem do maligno, é mentira, é falácia humana, é invenção de heréticos. Não podemos acolher. Permanece a verdade absoluta, incontestável de João. O Verbo de Deus tem o mesmo atributo de Deus. Ele é divino. Ele é eterno. Os judeus, cegos pela incredulidade, não conseguiram ver a eternidade de Cristo e questionaram Cristo acerca da sua idade. O que Jesus respondeu? Em João 8:58,
em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Vocês estão achando que eu nasci aqui? Eu me encarnei. Eu sou o verbo de Deus. Mas Abraão, que veio lá no passado, 2000 anos antes de mim, antes dele eu já existia. Eu sou eterno. Esse é o Cristo do Natal verdadeiro. O verbo de Deus é eterno. Não é a primeira criação de Deus. Essa é a primeira verdade. No princípio, era o verbo. Tão simples, e tão profundo, e tão necessário de ser proclamado hoje nessa anarquia teológica que existe. Mas há uma segunda verdade sobre o verbo de Deus. A personalidade do verbo. Onde que está isso no texto? E o verbo estava com Deus. Essa expressão aí. A personalidade do verbo. Essa expressão na língua grega significa que o verbo estava face a face com Deus. Face a face. Assim, o verbo não é uma energia impessoal. Uma energia cósmica. Mas uma pessoa que se relaciona com Deus Pai desde toda a eternidade. Lá no conselho da Trindade, o Pai e o Filho, que são eternos, se relacionam intimamente e profundamente. O verbo tem personalidade, é uma pessoa. A força, o poder que cumpre os propósitos de Deus vem de um ser pessoal, que está em relacionamento eterno de amor, de amizade viva com Deus. A personalidade do verbo é verdade fundamental do cristianismo. Verdadeiro. Eu falei dos arianos, né? Que pregavam que Jesus é a primeira criação. Mas as heresias sobre Cristo começaram cedo. As grandes batalhas cristológicas, primeiros séculos do cristianismo, para definir a pessoa de Cristo, o docetismo. Nos primeiros séculos da era cristã, essa heresia do docetismo tentou negar a encarnação do verbo, dizendo que ele era apenas uma emanação impessoal da divindade. Tem herético para tudo, para inventar tudo. Para a heresia do docetismo, então, Jesus era uma emanação que saía de Deus para chegar aqui. Não era o próprio Deus, eterno e pessoal. Apenas uma emanação que saía dele, que vinha. Mas ele é a segunda pessoa da Trindade, o Filho eterno de Deus, com quem teve comunhão perfeita antes que tudo existisse. O verbo de Deus é eterno. O verbo de Deus tem personalidade, é uma pessoa. Não é força cósmica, não é emanação. Esse é o Jesus do Natal. Da Bíblia, da proclamação da igreja fiel à palavra de Deus. Qualquer coisa que saia desse centro doutrinário absoluto, devemos rechaçar. Esse não é o Cristo que eu conheço. Esse não é o Cristo que me salvou. Mas o Cristo que é o verbo de Deus, eterno, pessoal. Mas há uma terceira coisa. No princípio era o verbo. Ele é eterno. Ele sempre existiu. E o verbo estava com Deus, sua personalidade, sua pessoalidade. Mas termina o texto, e o verbo era Deus. A sua divindade.
O Verbo não é apenas eterno e pessoal, mas também é divino. Ele não é apenas um ser superior aos anjos e homens, mas é um ser divino, coigual com o Pai. E aí a própria Bíblia nos dá essa beleza da mensagem. Diz Paulo em Colossenses: nele, Jesus, o Verbo de Deus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 1,19. Ainda continua Paulo: ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15. Carta aos Hebreus 1,3. Ele é o resplendor da glória e a exata expressão do ser de Deus. Ele é divino. Ele tem a mesma essência de Deus. Ele é Deus. Jesus tem os atributos divinos. Ele falou como Deus, foi adorado como Deus, realizou as obras de Deus. Sua vida foi singular. Suas palavras irrefutáveis. Suas obras poderosas. Demonstrou poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a morte, sobre a enfermidade. O Verbo de Deus é eterno. O Verbo de Deus é pessoal. O Verbo de Deus é divino. Diante dessa minha palavra, eu pensei em João 10, 28. Prostrar aos pés de Jesus como Tomé e dizer: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Três verdades simples. Você já sabia. Mas é bom lembrar. Para você nunca deixar esse Jesus. Foi ele que salvou você. É esse Jesus que é o cabeça da igreja. É esse Jesus que é o dono da igreja. O salvador da igreja. O edificador da igreja. É esse Jesus que em 2023 abençoou a sua igreja. Não foi qualquer Jesus. É esse Jesus que voltará para buscar a sua igreja. Não é o Jesus criado. Não é o Jesus espírito iluminado. Não é Jesus um mestre qualquer. É esse Jesus com toda essa glória. Eu fico encantado que aqui no Evangelho de João, depois que ele fala essas três coisas sobre Jesus, há outras coisas que ele fala aqui. Jesus foi o criador de tudo. Lá em Hebreus fala que ele é o sustentador do universo. A beleza do nosso Salvador. O universo foi criado lá pelo Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e Jesus foi o agente da criação, e diz que ele sustenta todo o universo. O verbo sustentar lá em Hebreus, dá a ideia de conservar alguma coisa no alto. Você já imaginou esse universo todo, criado por Deus, e agora o verbo de Deus sustenta esse universo com leis colocadas por Deus? Pense só na terra, por exemplo. Está no lugar certo, com as leis corretas, e ela não se desintegra. Só na terra. Mas pense em quantas estrelas existem, quantos astros. Esse universo todo sustentado por ele. Esse é o Jesus do Natal verdadeiro. Eterno, pessoal, divino. Criador, sustentador do universo. E aqui no Evangelho de João, então, vamos chegar nesse verso que eu vou enfatizar. O Natal nos ensina verdades essenciais sobre a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo.
A criança nascida em Belém era Deus eterno, pessoal e divino. A criança nascida em Belém era Deus feito homem. 100% Deus e 100% homem. E agora eu queria pensar um pouco nesse verso. E o verbo se fez carne. Olha quem que nasceu na manjedoura. Irmãos, é um mistério. A Bíblia só revela. A mente humana não consegue adentrar o mistério da encarnação. O verbo eterno, pessoal e divino tornou-se um bebê na manjedoura. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como da unigênito do Pai. A primeira afirmação desse verso é que o verbo se fez carne. A palavra carne, lembra, indica que o verbo apresentou-se como um ser humano normal, com todas as suas limitações e fraquezas. Excluindo-se, porém, o pecado. Ele não pecou. Jesus não deixou de ser Deus. Não era menos Deus do que havia sido antes, mas começou a tornar-se homem lá em Belém. Ele que havia feito homem, sabia agora o que era ser homem. Algo extraordinário dos projetos de Deus. Ele que havia criado um anjo, que se tornou o diabo, agora podia ser tentado pelo diabo. E foi tentado. O mistério da encarnação é inexplicável. Não podemos explicá-lo, apenas a Bíblia diz que é assim, é verdade. E quem diz que eu tenho que entender na minha limitação humana? Eu tenho que crer. E há uma expressão de Carlos Wesley. O que vemos na manjedoura, disse Carlos Wesley. Nosso Deus reduzido ao tamanho de um palmo. Nosso Deus reduzido ao tamanho de um palmo. Incompreensivelmente fez-se homem. Esse é o Jesus do Natal. Cada vez que eu penso nisso, eu glorifico a Deus, adoro a Deus, exalto a Deus. Por tamanho mistério da grandeza do Deus soberano. E esse que se tornou carne, diz o texto, habitou entre nós. É a outra expressão do texto aí. Habitou entre nós. A expressão habitar no grego significa montar tenda. Uma alusão à tenda da congregação no Antigo Testamento. João, portanto, está dizendo para nós que o verbo de Deus, o Logos, que representa a presença concreta de Deus, assim como foi o tabernáculo para Israel, agora ele montou tenda nesse mundo, se encarnando. Diz que vimos a sua glória. Complementa a ideia, pois era aquilo que o tabernáculo manifestava, a glória de Deus. Lá no tabernáculo, Deus manifestava a sua glória. Agora Jesus se encarnou. É a tenda de Deus entre os homens. Deus feito homem. E toda a sua graça, sua glória sendo manifestada entre nós. E termina o texto, graça e verdade. Lembra a aliança de Deus com o seu povo. Essas duas palavras representam o compromisso do Deus Jeová, do seu amor leal, a sua confiabilidade do Deus verdadeiro, sendo manifestado de modo completo no verbo encarnado. Esse é o Jesus que nós cremos, que nos salvou, que abençoa essa igreja em 2023 e será o cabeça dessa igreja em 2024. É esse Jesus que você deve crer e pregar. Não é qualquer Jesus. Por isso que eu disse que se há uma coisa que define quem é cristão ou não,
Só você perguntar quem é Jesus para você. De acordo com a resposta da pessoa, você vai saber se ela é crente cristã ou não. Essa pergunta é crucial. Quem é Jesus? Esse é o Jesus verdadeiro. Qualquer outro é falso, é enganoso, não é o Cristo verdadeiro. Não há Natal verdadeiro sem o conhecimento verdadeiro de Deus. Encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Não há Natal verdadeiro sem o Jesus Cristo verdadeiro como seu único Senhor e Salvador. Jesus Cristo é o coração do Natal. A verdade absoluta que liberta, salva e dá vida eterna. Esse é o seu Jesus? É nesse que você crê? É esse que salvou a sua vida? Qualquer outro não é o Jesus da Bíblia. Esse é o Jesus que nós temos que crer, confiar, descansar e pregar na nossa caminhada.